Você tá vivendo alguma dificuldade no seu relacionamento, seu casamento, namoro? Ou você está vivendo essa dificuldade, mas você finge que ela nem existe mais, porque você já empurrou essa dificuldade para baixo do tapete e já assimilou a ideia de que você vai ignorar isso e viver como se esse problema não existisse? Olha, engraçado, ontem eu tava conversando com meu filho. Meu filho tem 20 anos e ele falou assim: às vezes a pessoa entra num automático e não percebe algumas coisas que são importantes, deixa elas como se elas não existissem. Então você vê um menino de 20 anos que às vezes tem uma percepção que talvez nós com 20 anos tínhamos, mas com o decorrer da vida, com os afazeres, as obrigações, os compromissos, a gente deixa de lado. Você sabe que eu, como nutricionista, muitas vezes pergunto para uma paciente: o que mais te traz sensação de felicidade, de alívio, aquela coisa, nossa, que delícia, além da comida? A pessoa não sabe responder. Ela já perdeu toda a conexão com as fontes de prazer da vida. Ela está existindo para executar, trabalhar, cumprir tarefas. E antes de eu continuar, já que eu falei que sou nutricionista, para quem não me conhece, eu sou Raquel Faria, sou nutricionista há 25 anos, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E eu tô aqui falando de Deus, de mentalidade, porque não existe emagrecimento ou transformação definitiva em qualquer área da vida que não seja cuidando do corpo, da alma e do espírito. Então, um relacionamento, um casamento, uma dificuldade no casamento traz um impacto extremamente profundo na vida de uma mulher. E muitas vezes ela vai buscar a fuga, o conforto disso daí na comida, na falta de cuidado, na autoestima que tá lá no pé e ela nem se olha mais no espelho. E eu quero falar da relação em si e do papel de Deus nisso tudo. Eu tenho um diário com Deus em dezembro, dia 18 de dezembro de 2019. Eu tava escrevendo aqui, conversando com Deus, né, por escrito, no meu diário. Eu tava vivendo uma dificuldade no meu relacionamento naquele momento e eu fazia terapia na época. E eu falei pra psicóloga: eu tô bem com o que eu tenho. Eu tô muito bem com meus filhos estão ótimos, são adolescentes, mas não me dão nenhum trabalho. Minha vida profissional tá ótima, eu tô bem do jeito que eu tô. E ela falou: e a parte que tá faltando? E a vida amorosa que não tá boa? O que você vai fazer com isso? Eu falei: não, eu vou agradecer a Deus pelas coisas boas que eu tenho. E ela me falou o seguinte: Jesus disse: pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, tem várias outras passagens bíblicas, né, que mostram que Deus espera que a gente peça as coisas a Ele. Tem uma passagem que eu gosto muito que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem outras passagens onde Jesus cura o cego e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Então Deus espera muitas vezes a gente manifestar a nossa vontade de sair daquela situação, de conquistar coisas novas. E a psicóloga me falou sobre isso, né, que eu devia nessa época não só desejar, mas declarar que as coisas iam se resolver. E isso para mim hoje é tão óbvio. 6 anos depois, isso é tão óbvio. Eu já fiz formação em programação neurolinguística, análise comportamental, hipnoterapia, estudo muito sobre neurociência e isso é muito claro para mim. A necessidade da nossa mente aceitar e desejar o que a gente quer. E o quanto as coisas que a gente sonha em conquistar se afastam quando a gente sonha, mas a gente não acha possível. Quando a gente sonha, mas a gente pensa: tá tudo bem não ter. Não vou nem pedir a Deus, isso nem é tão importante assim. E alguns áudios atrás, eu faço um áudio desse todos os dias, há uns 3, 4 dias talvez, eu falei sobre isso, sobre a família, sobre o casamento, sobre o mundo estar caminhando num sentido de que você separa num dia, 5 dias depois, você tem que estar sorrindo na internet: tô ótima, tô maravilhosa, tô indo pra festa e não vou ficar triste por causa de homem, nada me derruba, sabe? Sou super mulher. Isso não existe dentro dos preceitos bíblicos. Eu também, obviamente, não tô dizendo que ninguém tem que ficar em depressão. Eu tô dizendo que a gente deve colocar isso para Deus e deixar Deus conduzir as coisas do jeito dele. Se aquela situação vai se resolver, se aquilo é de Deus, se Deus quer que a gente lute por aquilo, a gente deve fazer isso sem ter vergonha, sem ter constrangimento, porque o mundo tá pressionando a gente de uma forma que a gente tem tido vergonha de lutar por uma relação. A gente deve ter, segundo os preceitos do mundo, orgulho de não ficar presa a ninguém, de não ter vínculo com ninguém, e isso não existe. E aí aqui eu fui escrevendo sobre a percepção que eu tive depois da conversa com a psicóloga, e eu escrevi assim: Senhor, me dá um sinal. E eu escrevi isso e abri a minha Bíblia. Quando eu abro a minha Bíblia, abri exatamente num quadrinho dizendo sobre novo casamento. E é justamente o que acontecia, né, na época, nesse momento do conflito. Era um novo casamento. Eu me casei em 2001, me separei em 2012 e aqui em 2019 eu me referia a um outro relacionamento que existe até hoje. E nessa fase aqui vivia
uma dificuldade, um conflito. E aí eu li sobre isso, um novo casamento, e diz assim: Deus valoriza o casamento. O vínculo matrimonial entre marido e mulher é o mesmo vínculo de parentesco que existia entre pais e filhos e entre Deus e a criação. Existia não, que existe. Entre pais e filhos e entre Deus e a criação. E tem um outro quadrinho desse que diz que, olha, comprometer-se de todo o coração em seguir o plano de Deus e considerar seus votos de casamento um compromisso diante do Senhor. E tem um outro quadrinho que diz que a relação entre o marido e mulher é a relação mais importante aqui na Terra, decretada por Deus. E antes mesmo de eu me casar, eu ouvia coisas sobre isso, eu achava um absurdo, porque na minha cabeça a relação mais importante é entre mãe e filho. Uma mulher gerou uma criança, essa criança existe porque ela saiu de dentro de mim. Como assim? Vai existir algum outro vínculo maior do que esse? Mas a Bíblia diz que o maior vínculo aqui na Terra deve ser entre o marido e a mulher. E como assim o mundo diz pra nós que isso é uma bobagem, que se não tá bom separa, que eu não me prendo por causa de homem, e tantos comportamentos desrespeitosos, superficiais a gente tem visto, e como a gente vive, respira, vê esse tipo de coisa, isso se torna normal pra nós, e a gente começa a replicar esse comportamento e não se dá conta. Então aqui, nesse momento, nessa conversa com Deus, isso era muito conflituoso na minha cabeça, até porque eu não era casada. Então eu pensava assim, será que essa relação é tão importante assim pra Deus, ou isso é uma vaidade minha, um desejo meu? Nem casada eu sou. E Deus me diz, Deus valoriza o casamento. E tem um outro quadrinho na minha Bíblia que fala sobre o casamento, e aqui falava especificamente sobre o novo casamento, ou seja, ele tava falando comigo. Tô falando com você, garota, acorda. Você já casou uma vez, agora eu estou falando sobre o novo casamento, e aqui eu tô dizendo pra você tudo que é importante pra mim em relação à sua vida. E eu escrevi nesse dia assim, eu fico chocada com Deus. Eu pensei sobre isso hoje, eu escrevi aqui no meu diário e eu abro a Bíblia exatamente aonde Deus me responderia. Perguntei sobre essa questão e Deus me respondeu. E aí, nesse mesmo dia, antes de eu dormir, eu fui olhar uns papeizinhos, e isso era dezembro de 2019. E aí eu fui ler uns papeizinhos e pego um papel do dia 20 de maio de 2018, um ano e meio, mais de um ano e meio antes, e fala sobre a família. E tá dizendo o seguinte: desde a criação do mundo, vemos um Deus que construiu um paraíso e depois revelou que o motivo era abrigar uma família, mas o ser humano, por influência maligna, corrompeu aquilo que de um modo perfeito Deus realizou. E aqui mais uma vez Deus confirmando a importância que ele dá para os relacionamentos, para a relação amorosa que é dele, que está debaixo das vistas dele, da bênção dele. E muitas coisas aconteceram, você vai ter que continuar acompanhando essa novelinha, porque isso é 2019, nós estamos em 2026, e eu tava lendo também aqui uns dias antes, e eu tinha feito um propósito de 3 meses pela vida do Eduardo, para que ele fosse liberto de tantas coisas. Eu fui escrevendo aqui tudo que fazia parte do propósito, e eu finalizei assim: faça a ele um convite irresistível, seduza-o com seu amor, tenha piedade, traga-o para mais perto de ti, liberta-o e transforma completamente a sua vida, coloca seus anjos para libertá-lo definitivamente de cativeiros espirituais e o proteja para que ele nunca mais volte para esse lugar. Muda-o por amor, por conhecer, experimentar e desejar viver no seu amor. Senhor, em seu nome eu te peço que nesse momento o Senhor esteja enchendo o coração dele de esperança, de paz, de vontade de te buscar, de te conhecer, que ele sinta seu amor, seu carinho, seu cuidado, e que ele tome uma decisão de sair desse lugar com a sua ajuda, Pai. E eu particularmente acho isso muito lindo, até já estava querendo chorar aqui, me emocionar, porque a gente precisa estar com o coração muito firmado em Deus para colocar as nossas emoções, as nossas percepções, incômodos dentro de uma relação, colocar isso tudo de lado e fazer uma oração sincera, de desejo verdadeiro que alguém esteja aos pés do Senhor, independente de nós. Você vê aqui que na oração não falei nada sobre mim, nada sobre nós, nada sobre ele em relação a mim. Eu falei sobre ele em relação a Deus, falei sobre Deus em relação a ele, e muitas coisas aconteceram de lá pra cá. Só pra dar um spoiler, como eu falei, isso foi 2019, dezembro de 2019, e em fevereiro de 2023, nós fomos a uma igreja e Eduardo entregou o coração para Deus. Mas isso foi 3 anos, quase 3 anos, né? Na verdade, 2 anos e pouco depois. 2 anos e 3 meses depois. 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. São 27 meses. Se eu fizer a conta da semana, quantas semanas, quantos dias depois dessa oração, quanto tempo Deus levou trabalhando até que, e obviamente depois que a pessoa entra numa igreja, entrega o coração para Deus, diz para Deus que quer
caminhar com ele não muda assim, ó, estalei o dedinho, mudei tudo. Não é dessa forma. É uma mudança de glória em glória, aos poucos, gradativa. Então, espere em Deus. Entregue as suas relações a Deus. Não entre na forma do mundo. Entrega o seu desejo para Deus, verdadeiramente, para que seu coração esteja alinhado com dele e você comece a desejar as coisas que ele deseja para você e coloca isso em prática. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Ele mandou a gente fazer isso. Ele mandou. Ele não disse que é pra gente largar nada. Essa coisa de que não dá pra ter tudo na vida não é de Deus, não é bíblico. Ele quer que a nossa alegria seja completa. Pedi e recebereis. Esse é meu recado pra você hoje. Um beijo.